eu passei de 6 meses de frustração, eu não perdi nada. Perfeito. Eu enxerguei toda perda como aprendizado. Então, eu consegui entender métricas, por exemplo, de Facebook, de tráfego, que não funcionavam. E aí, eu conheci o mercado de infoproduto, que foi o mercado de PLR. E usando essas métricas que não deram certo, todos esses dados que eu angariei durante todo aquele tempo, eu comecei a aplicar no infoproduto e aprendi a fazer as leituras das métricas. Como assim? Quem sabe de tráfego pago vai saber do que eu estou falando aqui. A maioria da galera acha que tráfego pago é só colocar dinheiro no Facebook e que do outro lado sai mais dinheiro. Bom, eu vou colocar R$1.000 aqui que do outro lado vai sair 2.000. Não, não é assim que funciona. Muita gente que começa no tráfego pago perde todo o seu dinheiro. Porque não entende as benditas das métricas. E que nós estamos falando de um algoritmo inteligente. Sim. Quando foi que o meu resultado começou a mudar? Quando eu comecei a entender o algoritmo do Facebook, do tráfego. Eu comecei a entender que para poder vender um produto na internet, eu precisava primeiro entender como o algoritmo funcionava. Primeira coisa, para todo mundo que está assistindo aqui, entender que for fazer tráfego. Nunca tente vender no Facebook. Porque se você tenta vender no Facebook, você já coloca uma objeção na frente da pessoa que está do outro lado. Quantas pessoas você conhece que pensa assim, ó, ai caramba, eu precisava comprar uma panela de pressão, deixa eu ver no Facebook se tem. Quantas pessoas? Zero. É, muito pouco, né, cara? O Facebook não é uma plataforma de vendas. O Facebook é uma rede social. Então, eu comecei a entender um padrão, né? Comecei a ter esse entendimento de padrão nos criativos de anúncio que davam certo. Criativos de anúncio que davam certo eram aqueles que não queriam vender, mas chamavam a atenção para a curiosidade. Por quê? A pessoa, a Dona Maria, tá com seu celular na mão e ela tá rolando o feed. Ela vê um anúncio de um produto, emagreça comprando um encapsulado de R$197. Ela vai passar batido. Por quê? Porque ela não quer comprar um encapsulado. Ela tá no Facebook pra ver se a Joana, amiga dela, postou uma foto, o que a colega, o que postaram no grupo. Você tá entendendo? As pessoas estão na rede social para socializar, não para comprar. Agora, se a Dona Maria tá rolando o Facebook dela e no feed de notícias ela vê uma imagem de uma fruta estranha, incomum, com um dizer assim, pessoas secaram absurdamente depois de consumir essa fruta, ela vai clicar. Se o interesse dela for emagrecer, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque não existe uma proposta de compra nesse criativo, mas uma chamada de curiosidade. Que fruta que secou rápido essas pessoas? Deixa eu ver que pessoas são essas. E aí então ela sai do Facebook para uma página onde ali vai conter a sua carta de vendas ou seu vídeo de vendas, que é onde faz o papel da venda. Uhum. Então esses 6 meses de bagagem de frustração que eu tive com testes em Facebook me trouxeram essa primeira noção. Qual? A noção de montar um criativo que chamasse a atenção das pessoas e levassem ela para o ponto B. O ponto B é a página de vendas. É ali que eu tenho que carregar de oferta, fazer oferta, pitch, que eu tenho que carregar de gatilhos mentais para convencimento de compra. Agora, o ponto A, que é o anúncio, eu não tenho que tentar vender. A não ser que a gente esteja falando aqui de remarketing, né? A pessoa já viu o seu anúncio, já viu o seu produto, já conhece, aí você pode fazer um remarketing, você pode tentar vender para ela, pode ganhar ela com escassez, você pode ganhar ela com promoção, com desconto. É oferta de venda. Uhum. Mas o primeiro impacto do produto, não. O primeiro impacto eu entendi o jogo. É curiosidade para tirar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. O segundo ponto que eu entendi, que começou a mudar o meu jogo ali no tráfego pago, ó, tráfego pago é o que vai deixar qualquer pessoa que começar no digital rica. Por quê? Qualquer pessoa. Porque às vezes você tem R$30 para gastar. Se você for um expert em tráfego pago, você faz os 30 virar 60. E você faz os 60 virar 120. Sim. Os 120 virar 240. 480. E assim, subsequentemente. Então, tráfego pago é o que tem o poder de exponencializar seu resultado. E aí eu entendi o algoritmo. Comecei a entender o algoritmo. Primeiro eu entendi o mecanismo,
do criativo, eu sabia que eu não podia vender, e depois eu comecei a entender o algoritmo, as métricas. Os primeiros 6 meses eu tentava vender para todo mundo. Eu não fazia leitura de público. Eu ia lá, subia uma campanha e não entendia. Eu não conseguia entender ali, pô, vou deixar na mão do Pixel aqui, deixa o Pixel buscar, vamos tentar vender. Então eu gastava 100 e voltava 30, 40, 50 reais. Aí eu ficava sempre no prejuízo. No máximo, no break-even, empatando o que eu gastava. Mas não conseguia entender, não conseguia tirar o ROI. Por quê? Porque eu, como um iniciante, sem leitura de dados, pensava que eu colocaria 1.000 e voltaria 2.000, como os caras ficam pregando na internet. Os caras ficam falando, olha, tráfego pago, PLR, fique milionário com isso. Dá pra ficar rico? Dá. Só que você precisa entender a receita do bolo. Você não precisa comprar todas as ideias, mas você precisa pôr a mão na massa pra fazer o bolo. Você não pôr a mão na massa, você não vai entender o jogo do negócio. Então, eu, na minha ingenuidade, comprei a ideia do tráfego pago no início, como todo mundo compra. Pô, vou pôr 500, vai voltar 1.000. Mas não é assim que funciona. Você precisa fazer a leitura do algoritmo, você precisa entender como funciona o jogo. Aí, beleza, entendi o primeiro passo. Criativo. Não posso vender, chama atenção. Segundo passo, dados. O que são dados? Se você não sabe, por exemplo, qual que é o criativo que mais vende, por que, por exemplo, quando você for subir um tráfego de conversão, você vai utilizar uma métrica de pixel em compra? Por que você vai direto tentar vender? Verdade. Você ainda não tem dado. Fato. Todo mundo que vai subir uma campanha no Facebook hoje, você vai ver grandes players falando, olha, coloca pixel de compra sempre. Porque o algoritmo é inteligente, o pixel vai buscar compradores. Tá, faz sentido o pixel buscar comprador. Mas se você não tem uma métrica de validação, se você não tem um criativo que deu bom, que você sabe que vai funcionar, que vai levar o cliente do ponto A pro ponto B, e contrapartida, você não tá tentando vender no criativo, mas sim chamar atenção, o que vai adiantar você usar compra agora? Muito pelo contrário. A gente sabe que Facebook, tráfego, é leilão. Né? Todo mundo sabe que tráfego é leilão. Sim. E a métrica de leilão mais cara, o dado de leilão mais caro, é o de compra. Por quê? Porque tá todo mundo tentando vender. Tá todo mundo tentando vender. Então você vai pegar uma métrica mais cara. Então, quando eu falo que eu entendi o algoritmo, eu entendi como ele funciona para você testar, validar, escalar e aí sim começar